Estamos trabalhando alguns conceitos de Marx na aula 5 da disciplina Sociologia Geral. Esta aula foi dividida em várias partes e esta é a parte 4 da aula. E ela trabalha a questão do trabalho, alienação e sociedade capitalista. O fundamento da alienação para Marx encontra-se na atividade humana prática, ou seja, o trabalho. Marx faz uma comparação entre o trabalho dos animais e o trabalho imposto ao proletariado pela burguesia. Ele diz que, ao interagir com a natureza, os animais atuam de forma inconsciente, não cumulativa, somente em resposta às suas privações imediatas e tendo como limite as condições naturais. Nas palavras de Marx, o animal constrói para si um ninho, casas, como as abelhas, os castores, as formigas, etc. Mas produz unicamente o que necessita imediatamente para si e para sua prole. A prole são os filhos, os filhotes. Ao contrário dos animais, para o homem, o ato de produzir gera também novas necessidades, que são, por conseguinte, simples exigências naturais ou físicas, mas produtos da existência social. Ou melhor, elas não são exigências naturais ou físicas, mas são produtos de uma exigência social. O processo de produção e reprodução da vida através do trabalho é, para Marx, a atividade humana básica, a partir da qual se constitui a história dos homens. Bom, nesse caso, ele se volta de novo para aquela questão do materialismo histórico, método de análise da vida econômica, social, política e intelectual, que tem a ver com a forma como os seres humanos produzem, o que é o produto do trabalho do ser humano para a vida social. Marx aponta 3 aspectos da alienação. O primeiro, o trabalhador relaciona-se com o produto do seu trabalho como com algo que não diz respeito a ele. Vou dar um exemplo. Um operário, um pedreiro, construindo um prédio de apartamentos. Ele constrói um prédio de apartamentos no qual ele não vai morar. O segundo aspecto da alienação. A atividade do trabalhador, tampouco, está sob seu domínio. Ele a percebe como estranha a si mesmo, ou a si próprio. Assim como sua vida pessoal e sua energia física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe pertencem. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo. Por que não pertencem? Você vê lá, você lembra do filme Dais, Um Grito de Justiça? Aquelas pessoas que trabalhavam, elas não tinham domínio sobre a vida delas. Eles trabalhavam de sol a sol e muitas vezes até depois, à noite, iam para casa exaustos, Eles não tinham domínio sobre nada na vida deles. Tudo na vida deles era movido pelo trabalho de operário na fábrica. O terceiro ponto, que tem a ver com a alienação, a vida produtiva do ser humano torna-se apenas meio de vida para o trabalhador, ou seja, seu trabalho deixa de ser livre e passa a ser unicamente meio para a sobrevivência, meio para que ele sobreviva. Quando fala assim, que ele deixa de ser livre, não significa que ele se torna escravo. É errado, nesse contexto, dizer que o trabalhador é um escravo. Ele não é escravo, porque o escravo não recebia nada em termos assim de dinheiro. E o trabalhador, ele recebe um salário. É um salário miserável, mas ele recebe. E quando eu falo um salário miserável, estou me referindo ao contexto da sociedade, dos operários na sociedade do século XIX. E outra coisa, tudo que eu estou falando aqui são ideias de Marx, tá? Mais uma fala de Marx aqui, uma citação direta. O trabalho produtivo acaba por tornar-se uma obrigação para o proletariado, o qual, não sendo possuidor dos meios de produção, é compelido a vender a sua atividade vital, que não é para ele mais do que um meio para poder existir. Ele trabalha para viver.
O operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida. Para ele, é antes um sacrifício de sua vida. É uma mercadoria por ele transferida a terceiros. Para Marx, a estrutura de uma sociedade depende do estado de desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações sociais de produção que lhes são correspondentes. A ação dos indivíduos sobre a natureza é expressa no conceito de forças produtivas, o qual busca apreender o modo como aqueles obtêm, em determinados momentos, os bens de que necessitam para viver, e para isto, em que grau desenvolveram sua tecnologia, processos e modos de produção ou modos de cooperação. Também a forma como desenvolveram a divisão técnica do trabalho, habilidades e conhecimentos utilizados na produção, a qualidade dos instrumentos e as matérias-primas de que dispõem. Tudo isso faz parte do conjunto daquilo que Marx entende como forças produtivas. Quais são as forças produtivas que ajudam o modo de produção, a forma como os bens materiais são produzidos? Todos esses itens que nós acabamos de falar, olha, a qualidade dos instrumentos, o modo de cooperação, a matéria-prima de que dispõe, a divisão técnica do trabalho, os processos de produção, tudo isso aí tem a ver com a força produtiva. Vamos interromper o vídeo e continuaremos na próxima parte.